Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da palavra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde de todo mal. O título do nosso estudo de hoje é A Agenda da Besta. Vamos falar hoje sobre este assunto. Então, mas vocês vão ter que ficar até o fim do vídeo se quiserem saber, porque antes tenho que explicar coisas que já tem em outros vídeos para que vocês entendam. Então vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por mais esse momento na sua presença aqui, pedindo a sua direção, a sua orientação, que o Senhor venha falar através de mim, não eu mesmo falando, mas que o Senhor me fale através de mim aquilo que o Senhor quer que teus filhos aprendam, entendam. Que eu seja apenas um instrumento em suas mãos. Me ajude a fazer a sua vontade. No nome de Jesus, amém. Então, o título do nosso estudo de hoje é A Agenda da Besta. O que tem a agenda da besta com a volta de Jesus? O que isso tem a ver? A agenda da besta com a volta de Jesus. Então, a agenda da besta são 10 anos, ou melhor, dentro destes 10 anos está esta agenda, tem que ser implantada em todo mundo. Então, nós sabemos que a agenda da besta é 2020 a 2030. Então, são 10 anos para que esse sistema seja colocado em todo o mundo. Então, eles estão correndo para fazer isto. Então, o que a agenda da besta tem a ver com a igreja e os últimos dias? Será que isso tem alguma coisa a ver? Tem tudo a ver, pois tudo que eles planejam fazer durante estes 10 anos, eles já receberam do Cordeiro de Deus a permissão. Apocalipse 6, 1 e 2, Jesus já deu a permissão para eles colocarem esta agenda da besta no mundo, o sistema do diabo. Então, essa agenda da besta é o mesmo sistema do diabo sendo implantado em todo o mundo. E isto já foi dado para eles, Jesus já deu a permissão para eles em 2020. Por isso a agenda é 2020 a 2030. Em Mateus 24, 22, vamos ler Mateus 24, 22, Jesus nos diz o seguinte: E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então Jesus está falando dos nossos dias, dos últimos dias, porque os últimos dias da humanidade começou quando Jesus veio a esta terra, né? Quando Jesus morreu, quando Jesus voltou para o céu. Então começou os últimos dias da humanidade. Mas nós estamos nos últimos dos últimos dias, ou melhor, nós estamos nos últimos 7 anos da humanidade nesta terra. Por quê? Porque o sistema recebeu a permissão de Jesus em 2020 e nós já estamos em 2023, então preste atenção. Jesus nos revela em Mateus 24, 22 que os últimos dias é de juízo sobre a terra. Então Deus está trazendo nesses últimos dias, daqui para frente, meus irmãos, vocês vão ver o juízo de Deus sobre a terra, sobre toda a terra, e nós já estamos vendo. Então, esse juízo de Deus, eles foram abreviados. Abreviados para quem? Para a igreja
e para Judá. E foram abreviados por causa dos escolhidos de Deus. Então, aqui em Mateus 24, 22, Jesus diz, né? E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se Deus não tivesse abreviado esses últimos 7 anos, nenhuma carne se salvaria. Quer dizer, todos pereceriam, não só fisicamente, mas espiritualmente também. Então, por isso, Deus abreviou esses últimos dias, porque se ele não tivesse abreviado, Jesus não viria a essa terra. Fazer o que se não teria mais ninguém, né? Então, preste atenção. É sobre este, então foi por causa dos escolhidos de Deus que Deus abreviou esses dias. E quem são os escolhidos de Deus? A igreja verdadeira e o remanescente de Judá. É sobre este abreviamento dos últimos dias que irei falar hoje. A agenda do sistema da besta são 10 anos para ser concluído, terminado, implantado nesta terra. Também são 10 anos para a igreja e Israel se prepararem para o seu encontro com o seu esposo. Ou melhor, não são 10 anos para a igreja, nem para Israel. Para a igreja são 7 anos e para Israel 7 anos. Então, só que isto abreviado. Então, durante esses 10 anos da agenda, tem 7 anos para a igreja e 7 anos para Israel, que nós vamos ver direitinho. Então, juntando os 7 anos da igreja e os 7 anos de Israel, vai dar os 10 anos da agenda da besta nessa terra. Também são os 10 anos, juntando tudo, né? Igreja e Israel, que é o Judá, que é Israel que nós conhecemos hoje, vai dar 10 anos. Então, em Gênesis 29, 21 e 30, eu vou dar as referências, mas vocês, meus irmãos, vocês podem ler se quiserem. Eu só vou comentar porque senão não vai dar tempo eu explicar tudo o que tem que ser explicado. Então, em Gênesis 29, do 21 ao 30, esta passagem relata o casamento de Jacó com as suas 2 esposas. Então, preste atenção, porque eu tenho falado muito deste assunto. Já falei disso, deste assunto. Se vocês quiserem ver os vídeos lá, quem é a noiva o noivo de Israel, eu comento muito isso, principalmente o vídeo que fala do casamento de Jacó. Também sobre a luta de Jacó, também comento este assunto. E também na parábola das 10 virgens também falo este assunto. Então, quem me acompanha está por dentro deste assunto. Quem não me acompanha desde o começo, pode ir à procura desses vídeos para vocês ficarem por dentro deste assunto, porque eu vou explicar isso. Então, também relata o casamento de Jesus com as suas 2 esposas. Então, eu já expliquei que o casamento, as 2 esposas do Jacó humano, representa as 2 esposas do Jacó espiritual, que é Jesus. O Jacó humano trabalhou 7 anos para casar com a filha mais nova de Labão, mas Labão lhe deu a filha mais velha. Preste atenção. Nesta passagem de Gênesis 29, do 21 ao 30, Deus nos revela os últimos dias na terra, mas também a última semana de Daniel. Por que os últimos dias na terra? Porque os últimos dias na terra começou com a vinda de Jesus a este mundo e vai terminar com a volta dele para este mundo. Então, Labão, nesta passagem, representa o Pai eterno. Jacó representa o Deus Filho, representa Jesus. Lia e Raquel representam a nação de Israel.
Lia e Raquel também representam a nação de Israel dividida em 2 reinos. Então, Lia e Raquel representam toda a nação de Israel juntas. Por quê? Porque Lia e Raquel representam as 12 tribos de Israel. Mas Lia e Raquel também representam a nação de Israel dividida em 2 reinos, que eu tenho falado muito. Se os irmãos têm me acompanhado, têm ouvido e têm entendido e têm aprendido. Lia sendo a mais velha e com mais filhos, então Lia teve mais filhos do que Raquel. Por isso Lia é o reino de Israel, porque tem mais tribos de Israel, né? Tem mais tribos da nação. Então representa a filha mais velha de Labão, né? Representando o reino de Israel, que sempre achava um jeito para se separar do reino de Judá. Então, a tribo, ou melhor, o reino de Israel, que é a Samaria, representa Lia. E o reino de Israel sempre estava procurando um jeito para se separar, se afastar do reino de Judá. Então, houve esta divisão. Então, a primeira vez que eles se dividiram foi no reino de Saul. Então, Saul se afastou de Deus e Deus mandou Samuel ungir Davi. Então, quando Davi já estava adulto, né, e já era o chefe lá da guarda de Saul, então Saul começou a ter inveja de Davi e procurou matá-lo. Então Davi fugiu. Então a casa, ou melhor, a tribo de Judá seguiu Davi e o resto da nação de Israel seguiu Saul. Então houve a divisão, a primeira divisão do reino da nação de Israel foi bem aí. A segunda divisão foi em 2 Samuel 20, do 1 ao 2. Mais uma vez o reino de Israel abandona Davi, o rei de Judá. Então, quando Davi, o Absalão, toma o reino, e quando ele morre, Davi vai voltando para assumir novamente o reino. Então, uma parte do reino de Israel não quer seguir mais Davi. Vocês podem ler em 2 Samuel 20, do 1 ao 2. Mais uma vez, o reino de Israel abandona o reino de Judá, a tribo de Judá. Em 1 Reis, capítulo 12, versículo 16, o reino de Israel mais uma vez se separa do reino de Judá. Só que agora, para nunca mais se unirem. Então, o reino de Israel e o reino de Judá se dividiram aqui nessa passagem, 1 Reis 12, 16, para nunca mais se unirem. Eles só irão se unir novamente como uma só nação na segunda vinda de Jesus para a terra de Israel. Então, ainda hoje, o reino de Israel e o reino de Judá estão separados. E o reino de Judá odeia o reino de Israel, como era no tempo de Jesus. Então, o reino de Israel sempre se separando do reino de Judá, representando em Gênesis 30, do 1 ao 26, o ciúme entre as duas esposas de Jacó, entre Lia e Raquel. Então, Raquel era a preferida de Jacó. Lia chamava a atenção de Jacó como ela podia, e havia assim esta contenda entre as duas irmãs, por causa da atenção de Jacó. Então, Jacó, ele casou com as duas irmãs, apesar dele não querer casar com Lia, ele queria casar com Raquel, mas foi o pai de Raquel que deu Lia.
E havia esta contenda entre Lia e Raquel, que também é a mesma contenda entre o reino de Israel e o reino de Judá. Então, sempre houve esta contenda entre as duas irmãs. Preste atenção o que eu estou falando, porque faz muito tempo que eu falo este assunto. Lia, representando o reino de Israel, foi a primeira a se casar com Jacó, não por vontade voluntária de Jacó, mas do pai delas. Então, pai delas, pai das mulheres. O pai de Lia e Raquel, que representa a nação de Israel, quer dizer, Lia e Raquel representam a nação de Israel. E o próprio Deus, que é o pai dela, ou melhor, é o pai do povo de Israel, é o esposo de Israel. Então, o pai, próprio Deus e a nação estavam divididas em duas casas. Então, o próprio Deus, que é o pai delas, e a nação estava dividida em duas casas. A casa de Israel, quer dizer, quando Jesus veio a esta terra, Jesus é o Jacó espiritual, a nação de Israel estava dividida ainda, porque foi dividida lá em 1 Reis, capítulo 12, versículo 16. Quando Jesus veio a essa terra, que é o Pai da eternidade, representando o Pai dos descendentes de Abraão, esta nação ainda estava dividida em duas casas ou dois reinos. A casa de Israel, ou reino de Israel, que estava afastado do Pai eterno, vivia na idolatria e era necessário trazê-la de volta à presença do Pai eterno. Então, quando Jesus veio, o Jacó espiritual, veio amando do Pai, lá em João 3,16, então, a nação de Israel estava dividida em dois reinos ainda. Só que o reino de Israel, representando a primeira esposa de Jacó, que era Lia, estava morta espiritualmente e afastado do seu Pai eterno e do seu esposo, mas ela precisava voltar para o seu Deus, para o seu pai, para o seu esposo. Então, por isso, Lia, representando o reino de Israel, foi a primeira a casar-se com Jacó, por vontade, não por vontade voluntária de Jacó, né? Mas porque o pai de Lia conduziu ela até aos aposentos de Jacó. Então, Jacó pagou o preço para casar com Raquel, mas o pai de Lia levou primeiro Lia. Isto representa que Deus levou Lia primeiro para se casar com Jacó. Deus sendo o pai de Lia, ou melhor, sendo o pai do reino de Israel. Mas o reino de Israel estava longe de Deus. Então, o pai de Lia e Raquel, que representam a nação de Israel, é o próprio Deus. E a nação estava dividida em duas casas. A casa de Israel, que estava afastada do Pai eterno, e vivia na idolatria, e era necessário trazê-la de volta à presença do Pai eterno. Por isso era necessário Lia, ou o reino de Israel, se casar com Jacó. Por isso o pai de Lia entregou para Jacó em casamento primeiro Lia, a irmã mais velha de Raquel. Por que o pai de Lia fez isso? Ou melhor, porque Deus entregou primeiro o reino de Israel nas mãos do Jacó espiritual, que é Jesus, e não a Raquel, e não o reino de Judá.
Em João 1, do 10 ao 11, nos mostra o reino de Judá rejeitando Jesus, ou melhor, representa Raquel sendo substituída por Lia, para que o reino de Israel seja salvo, ou melhor, se case com Jacó, antes de Raquel, a irmã mais velha. Então, quando Jesus veio, lá em João 1, 10 e 11, Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Então, Jesus veio para o reino de Judá, veio para Raquel, porque Raquel representa a parte da nação de Israel que está servindo a Deus, que está servindo a Deus, seguindo a Torá, seguindo a lei, seguindo o Velho Testamento. Eles tinham a palavra de Deus. Já o reino de Israel não tinha a palavra de Deus. Eles adoravam os ídolos, eles viviam na idolatria. Eles não tinham comunhão com a palavra de Deus, com Deus. Eles não tinham sacrifício, eles não iam adorar no templo. Os judeus não permitiam que os samaritanos, que é o reino de Israel, fosse até o templo sacrificar. Então eles aprenderam quando se dividiram lá em 1 Reis 12, do 16 em diante, aprenderam a adorar outros deuses, porque o rei deles ensinaram eles a adorarem outros deuses e eles se afastaram de Deus. As gerações foram vindo e foram se esquecendo do Pai Eterno. Então eles aprenderam a adorar ídolos, e quando Jesus veio, eles ainda estavam na idolatria. Então aqui em João 4, vamos bem aqui para João capítulo 4. João 4, Evangelho de João capítulo 4, do 39 ao 40. João 4, 39 ao 40, vou ler bem aqui, o 42. E dizia a mulher, já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Então, aqui em João, capítulo 4, versículo do 39 ao 42, vimos o reino de Israel voltando para o seu esposo, mas não mais como uma esposa terrena, a qual por qualquer motivo abandonava o seu esposo e seguia os seus amantes, ou melhor, os deuses dos gentios. Aí vocês podem ler 1 Reis 12, do 25 ao 33, Ezequiel 23, do 5 ao 10, e João, eu vou ler bem aqui, João 4, do 20 ao 24. João capítulo 4, do 20 ao 24, nos diz o seguinte: nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me, que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós, Jesus diz nós, porque ele está falando do reino de Judá. Ele era judeu. E ele está falando com a mulher samaritana, como os samaritanos já sendo gentios, pois eles abandonaram o Pai Eterno pelos deuses dos gentios, eles se tornaram gentios e eles morreram espiritualmente. Por isso Jesus diz, vós adorais o que não sabeis, porque eles adoravam os ídolos dos gentios. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Então Jesus está dizendo para aquela mulher que eles não sabiam os gentios, ou melhor, o reino de Israel, os samaritanos.
não sabia o que estava adorando, porque a verdadeira adoração vem da nação ou do reino de Judá, que é o próprio Jesus, que veio da descendência de Judá. Ele era judeu. Então, porém, a hora vem, a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então Deus está dizendo para aquela mulher: vocês não conhecem o verdadeiro Deus, mas eles precisavam se voltar para o verdadeiro Deus, para o esposo deles, dos samaritanos, pois eles também eram descendentes de Abraão, só que estavam na idolatria. Eles tinham se misturado com os gentios. É aí onde os gentios entram, é aí onde eu e você entramos na descendência de Abraão, porque foi nem Lia, foi no reino de Israel que os gentios puderam também ter esta oportunidade de salvação. Agora, Jesus está falando aqui do reino espiritual, aqui no versículo 22, 23 e 24, ele, porém a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade. Não mais só no templo, não mais só no local apropriado, não mais só numa nação, não mais só numa cidade, mas ele diz: os verdadeiros adoradores adorarão, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim os adorem. Então, agora, eles teriam que voltar para Deus espiritualmente. Agora, a nação não seria mais terrena, não seria mais só um local na terra, mas a nação teria que se voltar para Deus espiritualmente. Não adiantaria ser descendente de Abraão se não tivesse espiritualmente se voltado para o Pai eterno, que é espírito. E ele quer que os verdadeiros adoradores dele o adorem em espírito e em verdade. Então, é isso que Jesus diz bem aqui no versículo 24. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Mas como? Vou continuar bem aqui. Agora ali, o reino de Israel se tornou espiritual, pois voltou-se espiritualmente para o seu verdadeiro esposo. Então, aqui nos versículos do 39 ao 42, Lia, o reino de Israel, que estavam mortos espiritualmente, separado de Deus, que recebeu de Deus a carta de divórcio. Agora ela volta para Deus espiritualmente. Deus dá uma nova vida para ela espiritualmente. E com ela veio os gentios. Eu já estou cansada de falar isto. Então nós, os gentios, fomos insertados. Paulo fala desse assunto. Insertado no reino de Israel. Então agora todos podem, não só Israel, não só Samaria, não só Judá, mas todas as nações, todos os povos têm a oportunidade também de se tornar descendente de Abraão, só que espiritualmente, não da água e do sangue, como diz lá em João 1,14, 1,13, não da água, não da carne, nem do sangue, mas do Espírito, da água e do Espírito. Então agora o nascimento é espiritual, não é mais só humano. Jesus veio para resgatar pessoas de todas as nações. E em Lia e no reino de Israel, os gentios foram incluídos
como pessoas que também têm esta oportunidade de serem salvos. Então, esta foi a troca que o pai de Lia fez ao invés de entregar Raquel para Jacó, se casar com ela, entregou Lia. Então, Jesus veio a esta terra, o Jacó espiritual. Então, era para o Pai Eterno ter entregue nas mãos de Jesus o reino de Judá. Mas houve a troca. Então, Deus entregou foi o reino de Israel. Em Lucas 19, do 41 ao 42, nos diz o porquê que Deus fez isso. Então, Lucas, do 19, do 41 ao 42, vamos ver o que é que diz lá. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: Ah, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence, mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Então aqui Jesus vai chegando em Jerusalém e ele começa, a chorar pelaquela cidade, por aquele povo, por aquele reino, por Judá. Jesus revela o porquê. Então, nestes 2 versos, Jesus revela o porquê de ele ter casado primeiro com o reino de Israel e não com o reino de Judá. Em Lucas 19, 22, 42, Jesus revela 2 coisas. Então, dizendo: Ah, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence, mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Então, Jesus, neste verso, ele revela 2 coisas. Vamos ver o que são essas coisas. Primeiro, Jesus diz: se conheceras por ti mesmo, ainda hoje, o que é devido à paz. Se os judeus reconhecessem por si mesmos que Jesus era o Messias prometido por Deus, então eles teriam paz com o Pai Eterno e com os seus irmãos samaritanos. Mas eles não reconheceram, eles não aceitaram Jesus, eles rejeitaram Jesus. Segundo, Jesus diz que este conhecimento e entendimento estava oculto deles, pois eles rejeitaram o Filho de Deus. Então, por eles rejeitarem Jesus, este entendimento, este conhecimento ficou oculto. Por quê? Porque eles não quiseram saber, não quiseram estudar a Torá, não quiseram se aprofundar no conhecimento da Bíblia, para não serem enganados. Mas os samaritanos que tinham se tornado gentios creram em Jesus como seu verdadeiro Messias e se voltaram espiritualmente para ele, para Jesus, ocorrendo assim um novo nascimento, um nascimento espiritual. O casamento de Jacó humano com Lia, no lugar de Raquel, significa o casamento do Jacó espiritual com o reino de Israel, a Israel espiritual, pois foi a primeira a vir para o seu Messias, o Jacó espiritual. Então, o reino de Israel, em João 4:42, foi o primeiro a vir para Jesus. Então, ali começou os samaritanos a virem para Jesus, para servir a Jesus, só que não mais como descendente de Abraão, do Abraão humano, mas como os descendentes do Abraão espiritual, do próprio Deus. Então, Raquel, a preferida de Jacó, o Pai Eterno não deu logo ela em casamento para Jacó, por 2 razões. Primeira razão,
Judá ou Raquel estava afastada da comunhão com o seu Deus e não o reconheceu quando ele veio a esta terra em forma de homem. Raquel, que representa o reino de Judá, também estava afastada de Deus. Eles não serviam a Deus, eles amavam mais o dinheiro do que a Deus. Eles odiaram Jesus, odiaram o Pai Eterno, porque Jesus é o Pai Eterno, é o Pai da eternidade. Então Raquel é o reino de Judá, não recebeu o seu esposo, passando para Lia este privilégio. Então, como ela não estava pronta, não quis, rejeitou, então Deus, o Pai da nação de Israel, que estava dividida em dois reinos, deu primeiro Lia, que é o reino de Israel, para Jesus se casar com ela. Quer dizer, Lia estava pronta para se casar com Jacó, ela estava amando. Quando ela ouviu que Jesus era o Messias de Deus, logo ela creu e recebeu. E veio para o Pai Eterno espiritualmente. Segunda coisa, porque se Raquel, ou o reino de Judá, estivesse logo reconhecido Jesus como seu Messias, Jacó ou Jesus não teria casado com a Lia, porque ele já tinha a esposa que queria. Então, por isso o Pai Eterno não deu logo Raquel, porque senão o Jacó não teria casado com a Lia. A Lia representa as 10 tribos de Israel, juntas com os gentios, ou melhor, junta com os gentios, encertados ou unidos com os judeus israelitas, pois o reino de Israel se tornara gentil. Já expliquei isso. Deus sempre quis alcançar todo mundo com a salvação, não somente a nação de Israel. E foi em Lia, no reino de Israel, que Deus deu a oportunidade para todos os gentios, nações de todas as nações, pessoas de todas as nações. Se Lia representando o reino de Israel, que se tornou gentil, não tivesse se casado com Jacó, os gentios, que são todos os povos de todas as nações, que não fazem parte de Israel, não poderiam ser salvos. Então preste atenção. Por isso Deus entregou primeiro Lia, porque Deus queria salvar os gentios, que somos nós. Em Gênesis 12, 3, Deus manda Abraão abençoar todas as famílias da terra, e estas famílias só poderiam ser abençoadas com a salvação que vinha de Abraão através de seu filho Jesus, né, o filho de Deus, porque Jesus é descendente de Abraão, vindo da tribo de Judá. Então, se a Lia, né, não tivesse casado com Jacó ou Jesus, então as famílias da terra, todas as famílias da terra não seriam abençoadas e esta profecia de Deus não teria se cumprido. Mas Deus, ele sabe como fazia as coisas, ele queria alcançar todos nós. Então, se tornando esposo de todas as nações através dos descendentes de Abraão. Então, através do reino de Israel, todas as nações, todas as pessoas em todo o mundo podem se tornar esposa de Jesus através do reino de Israel. Quando a pessoa se converte a Jesus, aceitando Jesus como Salvador, ele se torna a Israel espiritual. Então, no caso, o reino de Israel é representada por Lia, a irmã mais velha de Raquel. Agora,
Preste atenção que eu vou falar para vocês, porque o que eu vou falar para vocês agora é revelação para os últimos dias da humanidade sobre o domínio do diabo. Então, o que eu vou falar agora, fique bem atento, porque é revelação para os nossos dias, os últimos dias. Em Gênesis 29, 23, nos diz que Lia foi conduzida a Jacó durante a noite. Preste atenção nisso, porque aqui está falando do casamento de Jacó e Lia. Porque Deus revela o período em que Lia foi conduzida aos aposentos de Jacó, porque aqui na Bíblia está revelando o período, ou as horas, ou o tempo em que Lia foi conduzida aos aposentos de Jacó. Aqui diz, né, aqui diz que Lia foi conduzida à noite, porque está falando das 5 virgens prudentes. Então, esta passagem de Gênesis 29 e 23 está falando das 5 virgens prudentes, ou melhor, que será levada para Jesus durante a noite, ou melhor, durante a escuridão espiritual intensa nesta terra. Então, Lia sendo conduzida aos aposentos de Jacó de noite, representa o arrebatamento da igreja, que será um período de grande escuridão espiritual nesta terra. É isto que representa o casamento de Lia, indo ao encontro do seu noivo à noite. Significa a escuridão intensa nesta terra. Será um período em que o mundo estará odiando a igreja de Jesus, perseguindo a igreja, a palavra de Deus. Será o período de muita orgia na terra e blasfêmia ao Criador. Será o período de trevas espirituais em toda a terra. Preste atenção que foi Lia, que foi levada por seu pai até os aposentos de Jacó. E foi à noite, e Jacó coabitou com ela. Então não foi Jacó que veio até Lia. Foi Lia que foi até o encontro de Jacó, levada pelo seu pai. Quem vai levar a igreja até Jesus vai ser o Espírito Santo. E Jesus vai levar a igreja até a presença do Pai Eterno. Em Gênesis 29, 27, nos diz que logo ao amanhecer houve um acordo entre o pai de Lia e Raquel. Entre o pai de Lia e Raquel. Então, o pai de Lia e de Raquel. Para que Jacó trabalhasse mais 7 anos por Raquel. Mas que ao término dos 7 dias das bodas de Lia, Raquel seria entregue em casamento para Jacó. Então, quando terminasse os 7 dias, a semana das bodas de Raquel, então então Raquel seria também entregue para Jacó. Então, agora Jacó viria ao encontro de Raquel. Preste atenção que eu estou falando, porque isto é revelação da palavra de Deus para os nossos últimos dias. Lembrando que Raquel representa o reino de Judá. E Jesus vai vir para essa terra, para as bodas com Judá. A Lia vai ao encontro de Jesus, levada pelo Espírito Santo para as bodas. Então, em Gênesis 29, 27, nos diz que logo ao amanhecer, houve um acordo entre o pai de Lia e Raquel para que Jacó trabalhasse mais 7 anos por Raquel, mas que ao término dos 7 dias das bodas de Lia,
Raquel seria entregue em casamento para Jacó. Este contrato ou acordo está em Daniel, preste atenção, isso é revelação. Em Daniel 9, 27. O acordo do anticristo também é o trabalho que o Jacó espiritual irá ter para trazer a Raquel terrena, que é o reino de Judá, para o espiritual, ou melhor, durante os últimos 7 anos do governo do anticristo, Jesus, na pessoa do Espírito Santo, trabalhará para convencer e dar entendimento ao reino de Judá que Jesus é o verdadeiro Messias. Em Zacarias, deixa eu ler bem aqui Zacarias. Zacarias 12, do 10 ao 14, nos diz o seguinte. Zacarias 12, do 10 ao 14. Zacarias diz assim: mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas. Olharão para mim a quem transpassaram e chorarão por ele, como quem chora pelo filho único. Chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo o primogênito. Naquele dia será grande o pranto de Jerusalém, como o pranto de Haddad-Rimon, no vale de Megido. E a terra planteará cada família à parte. Então, os irmãos podem continuar lendo. Então, aqui está falando do convencimento. Aqui diz que mas sobre a casa de Davi e sobre e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplica. Então Deus vai convencer, o Espírito Santo vai convencer o reino de Israel, ou melhor, o reino de Judá, que Jesus é o verdadeiro Messias, e eles vão se arrepender, e eles vão chorar, vão clamar, vão voltar para Jesus. Mas isso vai ser nesses 7 anos. Primeiro vai haver o convencimento. Então, o que é que vai acontecer durante esses 7 anos? Que já começamos. E para isso ele usará, o Espírito Santo vai usar, né? Tanto a igreja, que já está lá pregando, como os 144 mil escolhidos para levar esta mensagem de salvação por todo o mundo, inclusive ao reino de Judá, que é o Israel de hoje. Também o Espírito Santo encherá de autoridade e poder as 2 testemunhas que pregarão em Jerusalém o arrependimento dos pecados e a salvação sobre Jesus, o verdadeiro Messias dele. Então, o Espírito Santo está mandando estas pessoas pregarem para o Israel de hoje, que é o reino de Judá, para que eles se convençam. Então, eles, durante esses 7 anos, 3 anos e meio, eles vão ouvir a pregação da palavra de Deus. Então, depois que eles, se converterem, então, o que vai acontecer? Os 3 anos e meio seguintes, eles vão ser perseguidos, vai ser a grande tribulação para eles. Então, as bodas de Lia foram 7 dias, representando 7 anos. As bodas de Raquel também foram 7 dias, também representando 7 anos. A última semana de Daniel também é 7 anos, preste atenção, tudo é 7. 7 é número de perfeição. O sonho de Faraó são 14 anos, mas só 7 anos de fome, 7 anos de fartura, mas 7 anos de fome. Então, os 7 anos de fartura no mundo já passou.
Então agora nós vamos entrar nos 7 anos de fome. Fome intensa, onde muitos morrerão. Então 7 anos de escassez, ou melhor, de fome extrema, que levou as pessoas daquele tempo, muitas a morrerem de fome, e muitas outras, para não morrerem de fome, se tornaram escrava do sistema. Preste atenção que isto é revelação. Então, no tempo do faraó, no tempo que José estava escravo lá no Egito, e faraó teve esse sonho, e Josué interpretou. Então, 7 anos de fartura. A terra já houve esses 7 anos de fartura, até mais, né? Agora nós já entramos nos 7 anos de fome. Então, nos nossos dias, o sistema também irá utilizar a fome para matar muitas pessoas e levar muitas outras a se tornarem para sempre escravos do diabo, através da marca da besta. Então, as pessoas estão perdendo tudo e a fome já chegou em várias partes e também no Brasil. Isso já está acontecendo em todo o mundo. Os dias de bonança já estão se acabando, pois o terceiro selo do Apocalipse já foi aberto e a fome só aumenta em todo o mundo. Então, os 7 anos de fome já chegou. Em Mateus 24, 22, Deus está abreviando por causa dos salvos estes dias, ou melhor, esta tribulação para a igreja e a grande tribulação para Judá, que é o Israel de hoje. Então, 7 anos de Lia, das bodas de Lia, então 3 anos e meio foi de bonança, 3 anos e meio vai ser de perseguição, de tribulação. Para Israel, 7 anos vai ser 3 anos e meio de bonança, mais 3 anos e meio de grande tribulação. Então preste atenção na agenda do sistema da besta e nos últimos dias. Preste atenção que tudo tem a ver com esta agenda. Os últimos dias da humanidade neste sistema, nesse sistema do diabo. Em 2020, Jesus, com a praga mundial, deu permissão para o sistema da besta ser implantado no mundo. Nós sabemos disso. Começou com a peste. O cavaleiro branco, o primeiro cavaleiro, já falei sobre isso. Agora, preste atenção à minha explicação, pois é a revelação da palavra de Deus. De 2020 a 2026 será os 7 últimos anos da igreja na terra, que é o reino de Israel. De 2020 a 2026 são os 7 anos da Lia, do reino de Israel, da igreja. Então nós já passamos 3 anos e meio, mais de 3 anos e meio. Nós já estamos entrando nos outros 3 anos e meio. De 2020 a metade de 2023 foram a abertura dos selos para acordar a igreja, para ser purificada. Então, os selos do Apocalipse já foram todos abertos. E estes selos eram para acordar a igreja. Preste atenção. Da metade de 2023 a 2026 será a tribulação para a igreja, porque ela para ela se purificar, se santificar e mostrar as suas obras, se foram construídas no fundamento que é Jesus, com material que o fogo não destrói. Esse material é este? É o ouro, a prata e pedras preciosas. Porque estes materiais, quanto mais fogo neles, mais puro eles ficam,
mais brilhante eles ficam, mais mais valioso eles ficam. Então, por isso, a obra da igreja tem que ser, essa igreja de Cristo tem que estar construindo as suas obras no fundamento que é Jesus, com estes materiais. Os materiais é ouro, é prata, é pedras preciosas. Porém, se os crentes estiverem construindo as suas obras, né, no feno, na madeira, na palha, aí você vai ver 1 Coríntios 3, do 11 ao 15, esta referência. Então, estes materiais serão queimados. Quer dizer, as obras da pessoa não vai ter valor diante de Deus. Essas pessoas que construíram as suas obras, fizeram as suas construções, fizeram a sua casa com madeira, com feno, com palha, estas pessoas não vão ter galardões, é isso que está dizendo. Mas as que construíram a sua casa, as suas construções, no fundamento que é Jesus, com ouro, com prata, com pedras preciosas, estas pessoas terão galardões. Apocalipse 11, 18, lá Jesus vai dar os galardões. Na metade de 2023, começa os 7 anos de Judá. Preste atenção, são 2 reinos. Começa também a última semana de Daniel. Daniel 9, 27. Então, a última semana de Daniel já começou no mês de agosto. Da metade de 2023 até 2026, será para despertar o reino de Judá com a pregação do arrependimento e a salvação em Jesus, o Messias deles, o verdadeiro Messias. De 26 a 2030, de 2026 a 2030, será a perseguição dos judeus, ou melhor, a grande tribulação para os judeus se converterem a Jesus. Então, de 2026 até 2030, será a grande tribulação para os judeus. Eles serão perseguidos depois que se converterem a Jesus. No final da agenda do sistema, também será o final do sistema da besta sobre a terra e do governo do anticristo. E também a volta de Jesus para os judeus e para governar na terra. Então será o cumprimento de Oséias, capítulo 1, verso 11, capítulo 5, do 14 ao 15, e capítulo 6, do 1 ao 3. Os irmãos podem ler em casa. Os 7 anos de fome mais intenso, que foi para o Egito no tempo de José, no Egito, que levou muitas pessoas à morte, não é? Muitas pessoas morreram de fome, a morte, a perderem todos os seus bens para comprarem comida. Os que não tinham bens morreram de fome, ou se tornaram escravos de Faraó, que era o líder do sistema neste tempo. Os 7 anos do sistema do anticristo já começou na metade de 2023. Então, o que aconteceu no tempo de Faraó, nos 7 anos de fome, muitas pessoas perderam todos os seus bens, todas as suas rendas, comprando o alimento. Quando não tinha mais, se tornaram escravos de Faraó. Isto vai acontecer agora, já está acontecendo. Porque quando as pessoas perderem todos os seus recursos,
não tiverem outro jeito, então tem que se submeter ao sistema da besta, tem que receber a marca da besta para poder comprar ou vender ou trabalhar. Quem não fizer isto será morto ou ficará fugindo como delinquente, né? Então, os 7 anos do sistema do anticristo já começou na metade de 2023. Então, já começou e os irmãos já estão vendo a perseguição para a igreja. Assim como foi no Egito, também será agora nos nossos dias. Observe que quem está no Egito, na liderança do sistema, ou vendendo, né, os alimentos do Egito para todas as nações, é José, um descendente de Abraão. Preste atenção nesta revelação. Significa que quem está liderando o sistema nos nossos dias, o sistema da besta, o sistema do dragão, também são descendentes de Abraão, só que dominados pelo diabo, mas com a permissão de Deus. Então José não era dominado por Satanás, mas ele estava na coordenação, na liderança do sistema de Faraó. Mas estes descendentes de Abraão dos nossos dias que estão à frente desse sistema, eles são de Satanás. Então Jacó e todo o seu povo no Egito significa os 3 anos e meio de tribulação que a igreja irá passar nesta terra, até o arrebatamento. Mas Judá na grande tribulação, até a segunda vinda de Jesus para os judeus. Então, Jacó e todos os seus descendentes lá no Egito, neste período de grande fome, representa tanto a igreja na tribulação, quanto Judá na grande tribulação, eles também serão protegidos por Deus. Então, Jacó foi para o Egito e estava ali protegido por Deus. A igreja também e o remanescente de Judá também serão protegidos por Deus, mesmo neste período de tribulação para a igreja e de grande tribulação para Judá. Então, Jacó e todos os seus descendentes com ele no Egito representa que, mesmo na tribulação para a igreja e na grande tribulação para Judá, Deus estará cuidando do seu povo. No Apocalipse 6:6, ali tem o vinho e o azeite, né? O vinho representa Jesus cuidando do seu povo, curando, sarando, perdoando os pecados. E o óleo, o azeite, representa o Espírito Santo cuidando de nós. E você acredita que já estamos vivendo os últimos 7 anos da humanidade na Terra? Você acredita ou não? Você acreditando ou não, não importa. Pois tudo já está acontecendo e como Jesus disse para Nicodemos em João 3:3, que os que já nasceram de novo veem o reino de Deus. Se você, meu irmão, se você, minha irmã, se você ainda não está vendo, é porque ainda não está olhando com os olhos espirituais. Você ainda está com os olhos carnais, você ainda está olhando para este mundo, você ainda está na carne. Preste atenção, saia da carne, saia desse mundo terreno, vá para o mundo espiritual, olhe com os olhos espirituais e veja o que está acontecendo no mundo. Nós já estamos vivendo os últimos 7 anos da humanidade nesta terra. Foram pregadas muitas coisas para nós, que a igreja não ia passar pela tribulação, não ia passar pela grande tribulação. Nós não passaremos pela grande tribulação, porque a grande tribulação é para os judeus, mas nós passaremos pela tribulação, que é para a purificação da igreja. Se você ainda não está olhando, vendo o mundo espiritual,
Então, cuidado, pois quem ainda está usando os olhos da carne, os olhos carnais, não está vendo o mundo espiritual nitidamente e poderá ser enganado pelo sistema da besta. Tenha cuidado, porque Jesus está vindo e só existe 7 anos. E 3 anos é de perseguição para a igreja. E os últimos 3 anos e meio é de grande tribulação e perseguição para ajudar. Que o Senhor nos abençoe e que você preste atenção. Nós já estamos nos últimos dias. E se prepare, já tenho falado muito sobre isso. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por mais esse estudo. Eu espero que teus filhos tenham entendido e queiram assistir para se livrarem do que está por vir. Que o Senhor nos abençoe e nos livre de todo mal. No nome de Jesus, amém. Mande esse vídeo para frente para outras pessoas. Mande, avise, dê o seu bonzinho também aí, compartilhe, comente, vá lá no YouTube, também se inscreva lá. Que o Senhor nos abençoe e até o próximo estudo, até terça-feira.